O poder da consciência sensorial. Trago uma pesquisa que foi feita através de imagens e percepções. Os participantes seguravam uma caneta entre os dentes e estavam simulando um sorriso, mas sem sorrir, que é bastante importante nessa situação que eu trago para vocês. Então eles iam visualizando uma série de imagens e elas tinham que dizer o quão simpáticas pareciam. Quando tinham a caneta na boca simulando um sorriso, as imagens pareciam mais simpáticas para elas. Mas quando tinham a caneta entre os lábios, simulando uma cara de raiva, as mesmas imagens não pareciam mais tão agradáveis. O mesmo acontece quando vemos pessoas sorridentes, somos mais criativos, nossa capacidade cognitiva aumenta. A resposta neural diante de um rosto sorridente é muito mais forte do que diante de um rosto emburrado, com a cara amarrada. Chamamos de ínsula. A ínsula é uma das áreas do cérebro mais envolvidas na identidade. Ela integra informações sensoriais e ela é ativada quando vemos alguém sorrir ou quando nós mesmos estamos sorrindo. Então, sorrir não é rir, é diferente. Então, vemos o poder de um sorriso, o poder que ele tem sobre nós e sobre o outro, porque o cérebro dedica um grande número de neurônios ao nosso rosto. Então, observe a sua postura quando você lê, ou quando você está assistindo um vídeo, ou quando você está no celular ou no computador. Lembre-se que temos um sentido que dedica-se exclusivamente à nossa postura, à leitura do nosso corpo. Então, quando o corpo está em uma postura característica de tristeza, como falamos no vídeo anterior, o cérebro começa a ativar os mecanismos neurais típicos de tristeza. E quando estamos em uma postura relaxada, isso afeta a nossa percepção emocional do mundo e da nossa memória. E é aqui que eu vou contar para vocês um outro experimento. Aquele foi da caneta e do sorriso. Agora eu vou contar para vocês um experimento que foi feito com um laptop. Ele foi colocado na altura dos olhos das pessoas, dos participantes, e uma série de palavras apareciam na sequência. No final, o computador, o laptop era fechado e se perguntava às pessoas quantas palavras elas lembravam. Então, os pesquisadores fizeram o mesmo, colocando o computador, o laptop, no chão. E de forma que obrigassem os participantes a se curvarem para observar, então, o que estava passando, ler aquelas palavras. Então, o corpo deles ficou numa posição curvada, As pessoas tinham que olhar para baixo. E aí o que aconteceu? Eles lembravam menos palavras, ou seja, eles perdiam a capacidade de memória e lembraram mais de palavras negativas do que das positivas, por causa desta posição e estar olhando para baixo e não olhando para cima. Então, quando estamos tristes, quando não somos tão ágeis cognitivamente no nosso pensamento, nos concentramos mais no lado negativo. Quando o corpo está em uma postura característica de tristeza, o cérebro começa a ativar mecanismos neurais típicos de tristeza. Então, o que a ciência está nos dizendo? Precisamos prestar atenção em nosso corpo, em nossa postura e ter consciência do nosso próprio corpo. Ao longo do dia, ir corrigindo essas posturas. Eu, por exemplo, eu fico observando o meu corpo todos os dias e de vez em quando eu me pego numa posição curvada, então eu me corrijo, até que eu consiga tornar isso um hábito.
Mas se você não tem essa capacidade de observar o próprio corpo, pode ficar horas assim e não vai se dar conta de que está nessa posição que não vai te ajudar. E aí eu te pergunto, você sabe escutar o que o teu corpo está dizendo? Acredito que a primeira coisa para saber como está o nosso corpo é aprender a observá-lo, conhecê-lo. Estudos nos trazem que grande parte da população tem uma consciência corporal muito baixa. Por exemplo, toda vez que sentimos uma emoção, uma sensação, sentimos em alguma parte do nosso corpo. Há estudos em que se pergunta às pessoas: quando você está nervoso, onde localizaria em seu corpo esta sensação? Grande parte não sabe responder, porque nunca parou para observar o próprio corpo. Então a primeira coisa é, ao longo do dia, parar para observar como está seu corpo, os teus sentidos. E quando sentimos uma emoção, um sentimento, paramos por um momento e conseguimos dizer: onde posso encontrar o que eu estou sentindo aqui dentro, no meu corpo? Como sinto meu corpo agora? Ou seja, fazer muito mais observações corporais. Pessoas que têm consciência corporal e sensorial tomam melhores decisões e gerenciam melhor os seus sentidos e as suas emoções.